Olá pessoal, sou Henrique Teixeira, professor da disciplina de Metodologia, curso de especialização em Artes Visuais da UFMG. E nós vamos agora neste vídeo apresentar alguns pontos importantes da apresentação que foi trabalhada no encontro presencial e apresentar também algumas dicas para fazer a tarefa 2. Então, vamos começar agora falando um pouco do nosso itinerário de viagem nessa breve apresentação. Conversar um pouco. Na primeira parte, nós vamos apresentar alguns pontos que eu estou ressaltando na nossa apostila básica de metodologia. Depois nós veremos um pouco do que é essa proposta ortográfica, como foi conversado no encontro presencial. Em seguida, vamos fazer um breve sobrevoo sobre esses espaços da experiência em arte, no qual foi articulado na apresentação. E aí vamos falar um pouquinho sobre o glossário, que eu coloquei esse título, Já ouvi falar, mas nunca pus sentido, que é um pouco dessa proposta da tarefa 2 de darmos sentido para as palavras dentro do nosso campo específico do conhecimento em arte. Conforme veremos na apostila, a metodologia é algo que se dá na prática de cada um. Então, isso implica de não ter uma receita pronta. E vamos apontar algumas possibilidades metodológicas que são apenas propostas. Vocês, com seus estudos, cada um com seu próprio percurso, vai poder fazer suas escolhas e levantar estes e outros caminhos de pesquisa. E, principalmente, articularmos bem essa ideia do que o ensinar compreende um aprender, que um pesquisar em arte compreende também um fruir, uma experiência em arte. E essa é apenas um ponto de partida para essa proposta. Cada um vai poder realizá-la dentro do seu próprio cotidiano, com sua própria prática em sala de aula. Bom, a nossa apostila, ela traz, de forma muito detalhada, um pouco da fundamentação do que vem a ser um método e do que vem a ser uma metodologia. Importante a gente perceber que, ao longo da história e desenvolvimento do ensino das artes visuais, conforme vocês viram na primeira disciplina do curso, tem uma certa tendência a uma importação de teorias, métodos, sem as devidas adaptações. E mais do que isso, sem as devidas recriações. Portanto, a gente afirma, e isso é bem desenvolvido ao longo da apostila, essa necessidade que, seja qual for a teoria, as leituras, as referências de arte e experiência em arte que vocês tiverem em contato ao longo do curso e ao longo das suas próprias experiências, que é fundamental que a gente consiga apropriar destas questões, apropriar desses métodos, mas sempre adaptando, transformando. Pois o ensino de arte não é linear. Ele envolve sempre algo algo de uma continuidade, mas sempre a questão das rupturas, das possibilidades que nós temos de co-criar e recriar a partir de nossa própria prática. Então, é muito menos de importar aquilo que já foi experimentado por outras pessoas e muito mais de, a partir de uma pesquisa de formas de perceber a arte, de ensinar em arte, o que disso tem a ver com sua própria prática. Bom, e aí a gente continua com essa ideia de que é essencial a experiência estética como um componente da própria vida. Não é possível nem pesquisar, nem trabalhar com ensino e aprendizagem de arte se a gente não tem como parte de nosso cotidiano, parte de nossas experiências, alguma experiência que tem esse deslocamento para o campo da arte. E é, por isso, ao mesmo tempo, uma questão dinâmica, viva. É parte da nossa herança cultural e é parte também de nossas escolhas no nosso cotidiano. Quando a gente fala experiência em arte, às vezes pode ficar um pouco, talvez um pouco difícil de entender. A ideia da experiência em arte implica uma experiência estética, uma experiência que, de alguma forma, nos desloca dentro daquilo que nós temos no nosso cotidiano como experiência comum. Seria dizer, uma experiência comum geralmente confirma a nossa própria cultura. Uma experiência em arte nos faz questionar, nos faz ir para um espaço de questionamento que é outro, que não é só uma questão de repetição, mas nos faz perceber o mundo de forma diferente. E aí, nessa apresentação que vocês tiveram contato e que nós vamos agora repassá-la de forma breve, nós tentamos apontar algumas dessas possibilidades de deslocamento
que é próprio da experiência estética. E aí nós temos essa ideia que ensinar arte é possibilitar essas experiências e vivências significativas em fruição, reflexão e elaboração artística. Ou seja, não trabalhamos com concepção de transmissão ou com concepção de que nós sabemos e os nossos educandos estão apenas ali para receber. Trabalhamos com a ideia de que nós somos propositores de possibilidades para que outros sujeitos também tenham essa experiência. E, conforme Paulo Freire sempre falava, ninguém ensina a ninguém, né? Nós nos coeducamos em processo contínuo, de trocas. Então isso é fundamental que nós tenhamos clareza. E aí, essa ideia de serviço de um método é então ordenar um trajeto, um itinerário, um percurso, através do qual nós vamos alcançar certos objetivos. Então, um método, dessa forma, pode ser também considerado esses princípios e procedimentos que estão orientando a sua ação, que estão te ajudando, colaborando com que esses objetivos sejam alcançados. Dessa forma, é fundamental que se tenha clareza do que nós desejamos dentro de um contexto de ensino, aprendizagem e arte. Há de se definir de forma bem clara qual que é o objetivo da proposta, né? Bom, e aí há na apostila um pouco dessa origem histórica do método que vem a ser um pouco baseado nessa questão do desenvolvimento das ciências, né? Dessas áreas científicas e depois das ciências sociais. Mas algumas ideias são fundamentais para a gente poder também trabalhar dentro do nosso campo específico da arte. Por exemplo, essa ideia de que nós não trabalhamos só com a especulação, mas que tem uma importância fundamental a observação atenta à prática, que é experimentada, que é de alguma forma registrada, medida, e que isso é um fundamento do método científico, do método científico na sua forma experimental, mas que também é muito importante para a nossa pesquisa, ensino-aprendizagem e experiência em arte. Pois, sem a observação atenta da realidade, das práticas, sem a sua experimentação e sem essa capacidade de você depois voltar à sua própria prática para poder compreendê-la, a gente não consegue estabelecer uma relação potente de ensino-aprendizagem em arte. Tem todo um desenvolvimento histórico da ciência se afirmando como se fosse a única forma de você construir conhecimento, mas que as nossas próprias pesquisas em arte vão contestando e trazendo outras maneiras de trazer e outros métodos mais adequados à especificidade do campo. Essas especificidades que tornam possível fazer pesquisa em arte, elas são um pouco baseadas em alguns argumentos das ciências sociais. E a partir, no Brasil, da LDB, de 96, nós temos esse reconhecimento do campo da arte como um campo específico, um componente curricular específico e, portanto, que tem um desenvolvimento próprio das suas formas, dos seus métodos e por consequência, das metodologias que são experimentadas, né, por todos os professores e professoras que trabalham neste campo. Um elemento que é fundamental, seja qualquer que seja a sua escolha metodológica, é essa ideia da solução de um problema. Nós trabalhamos com metodologias justamente para responder problemas que são observados na nossa prática. Por exemplo, se você está numa situação de ensino-aprendizagem em arte e você tem uma turma que tem características específicas e você quer trabalhar, vamos dizer, com um tópico ligado à pintura, ou uma questão de composição, né? Como trabalhar elementos da composição no contexto específico da sala de aula para aquela determinada faixa etária. Isso se constitui como se fosse um problema. E ter claro quais são os problemas que nós vamos resolver a partir das nossas metodologias é fundamental para poder conseguir fazer registro desse processo de pesquisa. Então é necessário que o professor ou professora tenha esse conhecimento de várias possibilidades para solucionar esses problemas. E isso pode ser traduzido como vários métodos, que ao serem transformados numa prática, ou seja, não é só uma reflexão teórica, é você conhecer formas de abordar e solucionar esses problemas e transformá-los em ações concretas na sua atuação profissional. Isso se transforma em metodologias e que elas vão ser
adequados para atingir aqueles objetivos que você definiu. Importante também ressaltar, como é bem colocado na apostila, essa questão de que tem todo um processo de desenvolvimento histórico dentro do nosso campo. E que um dos elementos mais importantes é essa questão das vanguardas artísticas no começo do século XX, que vem quebrando uma concepção de que a arte é algo da ordem do genial, do gênio, uma concepção até muito romântica, né, de que o artista ele tem um talento próprio e que este talento não pode ser ensinado e não pode ser desenvolvido de qualquer maneira. A gente tem uma concepção muito resultado dessas vanguardas estéticas que coloca a arte mais como uma expressão criadora e, portanto, partilhável por todos os seres humanos, de alguma maneira. E aí é colocado também de forma clara essa questão de que uma arte de educação pós-moderna vai enfatizar a habilidade de significar obras de arte sobre seu aspecto de contexto social, cultural e também como um resultado de um processo de ensino-aprendizagem, de uma instrução. Né? A compreensão é atingida por meio da significação. E o que é significar? É você dar sentido. Um sentido que não é necessariamente uma mensagem pré-definida, mas um sentido que você pega e apropria para a sua própria vida. Diante de uma imagem ou de uma experiência em arte, o que se espera é essa capacidade de significação dessa experiência, de transformar ela em algo que possa te afetar, que possa modificar o seu cotidiano. Né? E aí está colocado na apostila essa ideia, que ela está situada em relação à construção de subjetividade individual e coletiva, ou seja, processos que são parte da construção de nosso ser. E essa construção da capacidade de significação é também uma construção de uma metodologia. E vocês, como participantes da especialização em artes visuais, vão ser requisitados ao longo do curso a pensar, então, em qual metodologia seria mais apropriada para a sua própria prática, seja como pesquisador, na condição de quem está numa especialização, seja como professor ou professora, na condição de quem está trabalhando com ensino e aprendizagem em arte, seja na condição de como sujeito pleno que pode ter experiências estéticas, experiências artísticas, e dessa forma ter uma experiência em arte, tal qual artistas contemporâneos propõem e promovem. É apontado, então, algumas propostas de quais são as características de uma metodologia. Como que é essa capacidade de estabelecer conexões de forma consistente, ter uma intenção, uma meta, um objetivo claro, nesse caso do ensino e aprendizagem, por exemplo, o objetivo da aula, estabelecer de maneira a inserir, qual seria a melhor forma de inserir, de trabalhar os conteúdos específicos do campo da arte, estabelecer quais são as técnicas que são necessárias para poder que a pessoa tenha compreensão desses conhecimentos do campo da arte, desenvolver, pensar, ter de antemão quais são os instrumentos avaliativos que seriam mais adequados para essas propostas e ter também a justificativa do porquê que foram feitas certas escolhas. Toda escolha ela envolve indecisões de por que você vai trabalhar um conteúdo ou outro, apresentar um artista ou outro, por que você vai trabalhar de certa forma com uma determinada turma e com outra turma outra maneira. Então é importante ter clareza de como essa metodologia que você está se apropriando, ela está sendo adaptada para o seu próprio contexto. E dentro desses pontos, eu destaco muito essa questão do atendimento aos objetivos propostos. Você só tem um processo de pesquisa e de ensino e aprendizagem em arte se você tem de forma clara quais são esses objetivos que você tem para a sua própria atuação profissional. Então é muito importante pensar sempre de antemão quais são os objetivos possíveis, porque dessa forma você tem um ordenamento mais consistente dos métodos de aula. Bom, a apostila traz muito mais pontos, mas eu queria ressaltar esses pontos que a gente acabou de conversar como uma maneira de relembrar e ativar essa memória aí da apostila. Agora eu vou acelerar um pouco e vou mostrar para vocês
essa questão da ortografia, que foi uma das propostas metodológicas que nós escolhemos para poder trabalhar, justamente porque ela articula essa dimensão do professor, professora, que vai ser um possibilitador da experiência em arte, e, portanto, essa atuação de professor-professora, quando ela é atenta, quando ela se percebe, quando ela percebe quais são os elementos que ela está praticando, que ela está trazendo para a sala de aula, quando ela tem uma clareza dos seus objetivos e de quais são as metodologias que estão sendo utilizadas, ela se torna também uma prática como pesquisador-pesquisadora. Pois só é possível você fazer novas opções metodológicas dentro de um contexto de ensino-aprendizagem em arte se você tem uma clareza de por que você fez as escolhas anteriores. E esse mecanismo de você ir para uma prática que volta para uma reflexão sobre como essa prática se deu é um mecanismo próprio da pesquisa. E essa pesquisa em arte não pode prescindir de você propor e você mesmo experimentar uma experiência em arte, uma experiência estética. É dizer, tentando trazer para um exemplo concreto, se nós vamos trabalhar com ensino-aprendizagem, por exemplo, no campo da fotografia, é fundamental que você tenha também, como pessoa, como ser, antes de se propor como educador, como professor, que você mesmo tenha essa experiência de fotografar dentro do contexto da arte. Então, contemporaneamente, nós trazemos essa proposta dessa articulação que é intrínseca, né, do professor que se faz como pesquisador, que se faz como artista, que se faz como professor. E nós vemos vários exemplos concretos de pessoas profissionais que têm esse tipo de atuação e essa capacidade de relacionar essas três práticas. Vocês podem estar se perguntando como que vocês se encaixam dentro desse quadro esquemático dessas três possibilidades. Não se preocupem se, por exemplo, você não considera que você tem uma prática de artista. Preste atenção no seu cotidiano, na sua própria experiência de perceber o mundo à sua volta, e dentro dessa experiência de perceber o mundo à sua volta, em que medida essa experiência ela pode ser deslocada para o campo da arte? Em que medida ela pode ser significada dentro de percepções que são próprias do conhecimento em arte? Nós vamos tentar trazer isso para uma dimensão mais prática quando nós vamos mostrar algumas imagens de forma bem rápida. Vamos agora, então, entender o que é essa proposta artográfica. A gente fala ortografia, que é um termo que vem do inglês, que começa com A, que seria o começo da palavra arte, R, que em inglês é research, e significa pesquisa, e T, que significa teacher, que em inglês significa professor. Então, ortografia nada mais é do que a grafia, o registro dessas experiências como artista, pesquisador e professor, que são articuladas e uma experiência alimenta a outra. Nós propomos, então, como uma das possibilidades metodológicas, dentre muitas que vocês podem escolher, experimentar um pouco, dentro dessa disciplina de metodologia, como que poderíamos, então, fazer derivos, experiências como artistas, que são pensadas, registradas dessa forma, se constituem como pesquisa, e que depois podem ser apropriados para uma proposta de ensino-aprendizagem em arte. É uma articulação desses três elementos, de uma teoria que se transforma numa prática, e essa prática que é uma prática criativa, é uma prática impoética, portanto, dentro do campo da arte. É muito diferente de uma questão de comunicação. Nós não trabalhamos com a ideia de você passar uma ideia. Essa ideia de você ter uma mensagem a ser passada é muito mais própria do campo comunicacional, que trabalha com códigos fechados, por exemplo, a língua portuguesa, que é uma forma de você criar uma codificação para poder passar as ideias. No campo da arte, nós trabalhamos muito com a ideia de poéticas, de criação. Algo que pode ser significado, pode ter uma forma de ser apropriado pelo outro, que frui, que recebe, mas que não necessariamente é fechada. Você tem uma intencionalidade que vai ser recebida, vai ser compreendida, significada, da maneira que o outro melhor puder entender. Ou seja, dentro da arte nós não temos a obrigatoriedade de sempre passar uma ideia, uma mensagem. Inclusive, muitos dos trabalhos mais interessantes em arte, eles têm uma generosidade, que possibilita que diferentes pessoas tenham diferentes compreensões, portanto, diferentes comunicações, com diferentes significações, né? Então, essa articulação entre teoria, prática e criação é fundamental dentro de uma proposta contemporânea de ensino-aprendizagem em arte,
como essa proposta artográfica. E aí voltamos para essa ideia da experiência estética. Ora, o que vem a ser uma experiência estética? Esse é um termo bem importante para o ensino e aprendizagem de arte na contemporaneidade e é muito desenvolvido por alguns pesquisadores, como por exemplo o John Dewey, que está até como referência na nossa própria apostila. Experiência estética, tentando resumir bem e trazer como um exemplo prático, seria essa experiência então que nos desloca, uma experiência que altera a nossa forma de perceber o mundo. Uma experiência que, quando nós estamos imersos nela, a gente percebe uma modificação total de nosso ser. Então, quando nós estamos diante de uma experiência em arte, essa experiência, em geral, quando ela é intensa, tem essa capacidade de nos modificar, de nos trazer novas possibilidades de significar o nosso mundo. Essa seria, então, um pouco do que seria o conceito de experiência estética, né? E aí, dentro dessa seleção de fragmentos do texto básico de ortografia que nós trouxemos, tem esse parágrafo que é muito importante, que traz essa ideia de que a viver a vida de um artista é também a viver a vida de um pesquisador e professor ou professora, que é a viver uma vida consciente, uma vida que permite abertura para perceber a complexidade que nos rodeia, uma abertura para poder perceber o mundo de uma maneira diferente, significativa. E que, dessa forma, a gente tem que estar intencionalmente colocado numa posição de conseguir perceber essas coisas de forma diferente. Então, um mero caminhar de sua casa até seu ambiente de trabalho, quando estamos dentro de uma proposta ortográfica, dentro de uma proposta como artistas, como pesquisadores, como professores, é perceber quais são os elementos do mundo que podem ser deslocados dentro de um contexto de arte, que podem trazer percepções estéticas. Artistas, pesquisadores e professores vão habitar, então, dentro dessas fronteiras. O que quer dizer isso? Sempre nós estamos numa situação que ela pode se transformar dentro de um contexto de ensino-aprendizagem e nesse contexto de ensino-aprendizagem ela pode se transformar numa experiência estética potente e essa experiência estética potente pode se transformar numa reflexão, numa teorização, portanto, numa pesquisa. E aí nós somos chamados a recriarmos, a repesquisarmos e reaprender as formas que nós compreendemos, apreciamos e representamos o nosso mundo. Então nós temos que abraçar essa mestiçagem, essa mistura entre essas diferentes dinâmicas de estar no mundo. E aí nós trazemos essa ideia de que teoria como ortografia, conforme colocado pela autora, cria um movimento imaginativo, ou seja, nós trabalhamos com nossa imaginação, que ao teorizar ou explicar os fenômenos por meio de experiências estéticas, elas vão integrar o saber à prática da criação. O que então é arte, pesquisa e ensino nesse contexto? É nós estarmos permanentemente registrando, refletindo sobre as nossas práticas cotidianas, pensando quais são os potenciais delas para o ensino-aprendizagem e arte, e ao trazer para o ensino-aprendizagem e arte, perceber o que tem nessa experiência que é transformadora do ser, que colabora com os seus processos de imaginação. Bom, essa é só uma pequena pitadinha de ideias que estão nesse texto da Rita Irvine sobre ortografia e que nós achamos interessantes como uma forma de dinamizar uma possibilidade de apropriação de uma metodologia de ensino-aprendizagem em arte. Vale ressaltar, novamente, existem muitas outras possibilidades, como, por exemplo, a abordagem triangular de Ana May Barbosa, como, por exemplo, as propostas de ensino e aprendizagem em arte a partir de perguntas, que convida vocês a pesquisarem, a trazerem para o debate outras metodologias que vocês possam, porventura, entrar em contato. E nós vamos tentar também, ao longo do curso, conversar um pouco sobre essas possibilidades metodológicas. Bom, pessoal, agora nós vamos ver rapidamente algumas imagens que vocês tiveram acesso durante o encontro presencial do dia 12, ou que vocês podem ter acesso através do link da apresentação, e relacionar elas com as imagens que vocês fizeram para a tarefa 1. Então, temos algumas imagens de possíveis ateliês, que são espaços para produção e trabalho em artes visuais, algumas imagens da deriva feita por Paulo Nazaré no seu trabalho no X da América de 2011,
e algumas imagens de salas de aula de arte, tentando sempre articular as possibilidades dessas imagens dentro do contexto de pesquisa, ensino-aprendizagem e experiência em arte. Dentro dos ateliês, nós temos, por exemplo, essa imagem de ateliê, que é um ateliê muito limpo, muito branco, uma imagem feita por Daniel Sinise, no qual ele transforma numa fotografia para ser pisoteada na galeria, no qual as pessoas que estão vendo essa imagem podem interagir com ela através das suas próprias pegadas em cima dela, né? Então, de repente, o que era um ateliê muito limpo começa a ganhar essa presença do outro através de suas marcas e através desse pisotear. Temos, por exemplo, essa experiência de Vicky Muniz, com os seus trabalhos que são feitos a partir de trabalhos que têm uma matriz fotográfica, porque eles tendem a reproduzir outras cenas famosas da arte, mas que são feitos por fragmentos de lixo. Então, outra possibilidade de criação. Essa imagem clássica de um artista, de um pintor, elaborando seu trabalho, né, com o seu equipamento de criar imagens, né, os pincéis, a sua paleta de cores. Essa outra possibilidade de um ateliê de criação em arte, muito limpo, com uma iluminação que é específica. Um outro ateliê muito mais ligado a uma época mais clássica, tradicional da arte. Outra possibilidade de ateliê mais contemporânea. Quais são os elementos, então, usados para poder criar esses trabalhos em arte? Dentro dessas diferentes propostas, diferentes elementos aparecem. Ora é o pincel, ora é a luz, ora é um equipamento extremamente arcaico ou mais manual, como um carvão, mas ora pode ser uma tinta, enfim. Existe uma pluralidade de possibilidades. Temos também esses espaços de travessia propostos, né, pelo Notícias da América de Paulo Nazaré. Para quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho dele, entre nesse site que você vai ter mais informações, as imagens de outros trabalhos, não só deste, mas de outros. E aí vamos pensar nessa presença de um sujeito que vai registrando o seu caminhar, sua deriva, e sempre com relação ao seu próprio corpo. E aí eu coloco essa pergunta para vocês. Onde estava o seu próprio corpo nas imagens que vocês realizaram para a tarefa 1? Esse registro, que também pode ser considerado um registro ortográfico na medida que ele vai anotando em pedaços de papel, fazendo desenhos, registrando um pouco dessa presença dele nesse caminhar em direção à América e fazendo um diário de bordo a partir dessas imagens, no qual ele se coloca em espaços que ele julga interessante para poder problematizar. Esse trabalho, que tem como mote central levar a poeira da América Latina nos pés, que não foram lavados desde aqui, do Brasil, até chegar nos Estados Unidos. Então, neste caso, o próprio corpo do artista se transforma num dispositivo de arte. Da mesma forma que é uma fronteira, né? O próprio corpo dele é uma fronteira entre uma experiência estética, uma experiência em arte e o seu próprio viver. Então, isso pode ser uma ideia interessante para a gente, como uma das possíveis metodologias. Entender que o nosso próprio corpo é uma possível interface com experiências em arte. O que nós podemos experimentar, assim como o Paulo Nazaré, enquanto performer, é esse estar no mundo fronteiriço, um estar no mundo em deslocamento, um estar no mundo possibilitando experiências em arte. Esse já é a instalação em Miami, quando ele chega lá. Uma imagem que mostra um pouco dessa questão da poeira dos pés sendo levado para os Estados Unidos. E aqui é um exemplo de um trabalho mais antigo dele, no qual ele decreta, faz esses decretos de arte conceitual.
este um outro trabalho dele, chamado Cara de Índio, e que dentro dessa deriva, enquanto ele estava indo aos Estados Unidos fazer esse trabalho de levar a poeira nos pés, ele fez esse outro projeto, no qual consistia de identificar índios urbanos desde o extremo sul das Américas e se colocar ao lado desses índios e comparar uma cara mestiça à outra, né? A sua própria cara mestiça, a cara de pau, com a cara do índio. E aí temos um pouco também dessas imagens das salas de arte, né? Por exemplo, quando você tem uma situação dessa, no qual tem um mediador apontando para o quadro, quase numa situação de explicar ou de intermediar essas crianças que se aproximam dessa pintura, nós podemos argumentar em direção de que qual que seria o sentido dessa mediação, né? Ou se é possível intermediar a experiência de ver essa obra através de explicações, através apenas do contexto, né? Dentro de uma perspectiva como artistas, pesquisadores e professores, nos parece que é importante uma interação maior, um existir nesses espaços em que envolvam fazer, não apenas uma transmissão de conhecimento, mas um fazer concreto. E este fazer tem que ser um fazer cuidadoso. Por exemplo, este trabalho dessa professora, no qual você tem espaços e linhas que podem ser preenchidos com cores, você pode argumentar em direção dessa questão de que talvez você já pré-definir o que deve ser preenchido pela criança não seja uma possibilidade de escapar dessas limitações do espaço. Aqui um outro trabalho que joga com essa ideia de você ter um espaço que é um espaço que promove uma abertura para o pensamento, para a imaginação, para outras questões. A própria luz que ilumina o espaço, seja ela mais escura ou mais clara, vai trazer outras possibilidades. Essa mesma experiência de fazer recorte, se for feita ao ar livre, com a luz do sol, vai ser totalmente diferente do que uma experiência dessa feita numa sala escura. E essa sala de aula? Onde ela seria? Poderia ser uma sala de aula numa escola abandonada, poderia ser uma sala de aula numa escola pobre ou em algum outro lugar. Neste caso, é uma sala de aula que foi abandonada nos Estados Unidos após, enfim, o desmantelamento da escola, mas que nesses escombros também há muita possibilidade para a gente poder encontrar formas de trabalho. A própria sala de informática com também um espaço fronteiriço, né? As telas dos computadores podem ser fronteiras para uma experiência em arte. O chão como uma mesa infinita, né, de possibilidades, como suporte para essas atividades, também outra possibilidade. Enfim. Agora, na sequência, nós vamos ver um pouquinho dessas nuvens de dúvidas, ou por que fazer um glossário, ou ainda, já ouvi falar, mas nunca por sentido, que na verdade são uma forma que nós estamos propondo de questionar essa questão dos significados das palavras que nós utilizamos no campo do ensino de arte, compreendendo que compreender as palavras e entender de onde elas surgem, o que elas significam, esses conceitos, é fundamental para a pesquisa em arte. Nuvem de dúvidas, porque a dúvida é uma questão muito saudável quando você tem uma pergunta que te motiva a fazer a pesquisa. Muitas vezes, como vocês puderam observar na apostila, nesses textos que nós estamos trabalhando nas disciplinas da especialização, surgem termos como, por exemplo, experiência estética, ou ainda imagem, ou ainda talvez outros termos, como, por exemplo, fronteira, que podem ter vários significados para nós. E aí é necessário fazer esse esforço de buscar as fontes, fazer uma pesquisa para poder compreender o que essas palavras significam. Como aquecimento para esse exercício da tarefa 2, que vocês farão agora a seguir, eu fiz uma proposta metodológica que envolveu usar esse site chamado Wordle.net, no qual eu peguei o nosso texto base da apostila e transformei ele numa nuvem de palavras. E à medida que os termos se repetiam,
quanto maior a sua reincidência, maior o tamanho que esse termo aparecia nessa nuvem de palavra. Então, por exemplo, a palavra método. Método é uma palavra que é várias vezes comentada e explicada dentro da apostila. Portanto, ela aparece num tamanho maior. Mas qual foi a sua compreensão do que significa método dentro do campo específico do ensino e aprendizagem em arte? É importante que a gente chegue que nós nos apropriemos desse vocabulário, que nós coloquemos sentido no que essas palavras significam, né? E aí a proposta da tarefa 2 vai ser fazer esse exercício de criarmos de forma coletiva um glossário para a especialização, baseado nesses textos que vocês viram até agora. Então, por exemplo, outras palavras aqui aparecem, como por exemplo arte, como por exemplo ensino dentro desse contexto de ensino de artes visuais, como por exemplo essa questão de pensamentos visuais e dentre outras palavras, né? Peguei também esse texto nosso de ortografia e fiz esse mesmo processamento para transformá-lo numa nuvem de palavras, e aí aparecem algumas outras possibilidades. Por exemplo, o que seria então essa questão das fronteiras, o que seria então as experiências em arte, o que seria essa questão da prática, o que seria essa questão de você ser artista, pesquisador e professor, o que vem a ser criação dentro do contexto da arte. Então são palavras importantes. Como texto de apoio complementar para a tarefa 2, nós temos também um glossário que foi elaborado nos parâmetros curriculares de Pernambuco. Esses parâmetros foram publicados em dezembro de 2013 e aí nós extraímos a parte final no qual tem uma iniciativa de fazer um pequeno glossário sobre termos utilizados dentro do campo do ensino de arte. E aí fiz esse mesmo processamento com esse texto, no qual aparecem alguns outros termos, por exemplo, processos, tecnologias, forma, performance, estética. São outras palavras, termos que é importante que todos nós conhecemos, né, e compreendemos bem. E aí peguei também todos os textos que estão sendo utilizados para poder fazer a disciplina de metodologia dentro da plataforma e chegamos nessa nuvem de palavras. Então, por exemplo, o que vem a ser essa questão da reflexão dentro do campo do ensino de artes visuais, o que é o contexto dentro do ensino de artes visuais, o que vem a ser pesquisador dentro desse contexto da ortografia que nós estamos trabalhando, ensino-aprendizagem em artes visuais, o que isso vem a ser. São algumas problematizações que parecem ser importantes para a gente trabalhar. Tentando já dar mais dicas para a tarefa número 2, essa do glossário, vou tentar explicar ela de uma maneira bem objetiva para vocês agora. A ideia é que cada um escolha 3 palavras que tenham um significado importante para o ensino e aprendizagem em artes visuais e que agora vocês vão fazer um trabalho, uma proposta de pesquisa para poder conseguir justificar o que aquele termo significa. A ideia não é só escolher palavras óbvias ou palavras que já estão explicadas em outros lugares. Vocês podem escolher uma palavra que aparentemente é simples, por exemplo, a experiência estética. Já foi falado várias vezes para vocês o que poderia significar. Mas vocês devem fazer um exercício também de justificar de onde está vindo essa explicação, achando as fontes ou possibilidades de fontes. Existem várias dicas de referências possíveis para essa tarefa. Vocês podem pegar essas referências no final da apostila 1, da apostila de metodologia. A própria apostila de metodologia já traz algumas definições que podem contribuir com a tarefa. E existem outros lugares, como por exemplo o site do Itaú Cultural, que é um site que tem uma enciclopédia das artes visuais, no qual vocês podem utilizar. Então, se vocês colocarem no Google ou no buscador de sites Enciclopédia das Artes Visuais Itaú Cultural, vocês vão ter acesso a esse site, assim como alguns outros livros que vocês podem pesquisar, como por exemplo dicionários filosóficos ou dicionários ligados ao campo da arte. Qualquer dúvida, entre em contato com os tutores ou comigo mesmo, que nós tentaremos colaborar com essa tarefa para vocês. Por último, nós passamos rapidamente sobre essa questão dessa metodologia de coleções de imagens, que faz parte é uma das possibilidades metodológicas de pesquisa em artes visuais, você elaborar a sua própria coleção de imagens, né? Então eu faço essa pergunta para vocês: como aprender aquilo que vemos?
Se nós estamos num espaço fronteiriço, no qual constantemente podemos nos problematizar o que há de experiência estética no nosso cotidiano, o que há de experiência estética nesses espaços que vocês fotografaram, como que nós podemos aprender aquilo que vemos? É a parte da grafia, da proposta artográfica. Como nós podemos, então, registrar para que se transforme em pesquisa e, posteriormente, ou paralelamente, isso se transforme também em uma proposta de ensino-aprendizagem em arte. Uma das possibilidades, dentro de algumas ideias, dentre muitas, né, são essas possibilidades de vocês realizarem imagens no seu cotidiano com o celular, mas imagens que têm uma significação potente dentro do campo das artes. Eu trouxe algumas imagens que no meu cotidiano eu fotografo, que fazem parte da minha pesquisa autoral, no qual, de alguma forma, essas cenas têm elementos que, para mim, dentro do meu trabalho em artes visuais, são importantes. Seja questões de cor, de composição, seja questões do inusitado, do cotidiano, da luz, dos espaços, das texturas, das ações, dos gestos, dos vestígios de outras pessoas que passaram e que deixaram alguma marca que é interessante e que tem um potencial estético forte. Seja a percepção da luz e da sombra que nos cerca, que é um dos elementos fundamentais para a construção da imagem. Seja nessas diversas telas e camadas que está entre o nosso próprio corpo, nossa própria percepção e o mundo. Vestígios de objetos, de sombras, formas, padrões, linhas, texturas, imagens que são sentidas com a mão, com a pele, além de serem sentidas com os olhos. Enfim, aspectos de uma poesia do cotidiano. E existem outros meios digitais de vocês elaborarem suas próprias coleções de imagens que colaborem com esse processo da pesquisa em arte. Como, por exemplo, esse site, que é o site do Google, chamado Google Art Project, que é um site onde você pode criar a sua própria galeria de imagens de vários museus, de vários artistas, e você tem imagens em alta resolução, no qual você pode aproximar bastante e elas estão em boa qualidade. Outra possibilidade é usar o álbum de fotos do Picasa. Se vocês não conhecem a ferramenta, vale a pena acessar o site e se informar para saber que é uma ferramenta de edição gratuita de imagens e que também é um colecionador de fotos, no qual você pode utilizar para organizar seus arquivos de imagem. Outra possibilidade, que muitas vezes é desconsiderada, é o próprio Facebook ou outras redes sociais. Através do compartilhamento de imagens, de criação de galerias, dentro dos seus álbuns de fotos, vocês podem, inclusive, criarem sequências de imagens que vocês postam no Facebook que podem ser usadas para suas atividades na aprendizagem em arte. Outro site que pode ser utilizado é o Flickr, que é um site organizador de imagens, no qual você posta as imagens, cria galerias e depois você pode compartilhar essas galerias. A vantagem do Flickr é que cabe muita informação, muitas imagens. Até 1 terabyte de fotos podem ser postados. Outra possibilidade é o Pinterest, que é um site no qual você faz uma conta e a partir dessa conta que você cria, você pode pesquisar imagens de outras pessoas em outros sites e clicar nessas imagens para adicioná-las automaticamente a um álbum seu de fotografias ou de imagens de interesse dentro do próprio Pinterest. Outra possibilidade são meios analógicos, sendo que nós temos que problematizar que até essa palavra analógico não cai bem. O que eu quis dizer seriam meios físicos, de materiais que vocês podem ter de fazer essas coleções de imagem. Por exemplo, uma parede com imagens de interesse, que vocês consideram importante para o ensino de artes visuais, ou mesmo o bom e velho portfólio, ou pastas de recortes, ou até mesmo um caderno de anotações que vocês podem depois sistematizar e fotocopiar para servir de referência para a sua própria prática. Essas seriam algumas ideias de coleções de imagem. E aí, já finalizando, que fique que fique lançada essa ideia, que todo pesquisador tem algo de artista, todo pesquisador em artes visuais tem algo de artista ou algo que sente essas experiências em arte.
E esse artista também tem algo de professor que promove, que possibilita experiências de ensino-aprendizagem em arte. Essas três dimensões dentro do ensino de arte contemporâneo são interligadas e uma alimenta a outra. Não há como você pensar um professor ou professora em artes visuais que não tenham experiências estéticas próprias. Quando você vai trabalhar algo no campo de desenho, no campo da fotografia, ou seja, qualquer outra expressão em artes visuais, é importante que você tenha vivido, experimentado, sentido e praticado essas expressões. Da mesma forma que o artista tem algo de professor no sentido que ele promove experiências com o outro. Ser professor é estar em contato, em relação constante com aquele que nos coeduca, né? E é da mesma forma que o professor tem que constantemente pensar a sua prática e requalificá-la, entender o que nela tem de diferente, se atingiu ou não os objetivos propostos, e fazer esse constante processo de pesquisa, de compreensão da própria prática, de teorizar sobre sua própria prática no sentido de refletir sobre ela. E esse pesquisador em artes visuais só pode compreender essas questões próprias da experiência em arte se ele, por sua vez, tem também esse lado de artista. E o artista compreende sua própria prática refletindo sobre ela na condição de pesquisador. Então, dessa maneira, essas três dimensões se integram, se complementam e são fundamentais para uma experiência de ensino-aprendizagem em arte. E aí eu coloco essa fala final. Né? Caminhar no deserto ou no mar envolve um desprendimento de rotas definidas. E vocês, nessa especialização em artes visuais, estão se propondo uma deriva, um campo escondido, onde vocês podem fazer as escolhas que forem melhor para vocês. Ou seja, é como estar caminhando no deserto ou no mar. Mas vocês não têm uma rota pré-definida, uma metodologia que vocês tenham que seguir. Mas vocês têm que saber quais são os seus objetivos e se desprender dentro de todas as possibilidades de ser professor, professora, ser artista, ser pesquisador, pesquisadora. Então, muito obrigado por assistir esse vídeo e boa sorte nas tarefas da disciplina de metodologia.